Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem junto a mim. Olhar em seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infinito.
Louvado seja o nome do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias, irmãos. Mateus capítulo 24, assunto do momento. Então vamos buscar uma palavra de Deus para a nossa vida, para você não ficar aí perdido, desorientado, mas para você ter assim uma direção do Senhor para a tua vida, né? Mateus capítulo de número 24, nós vamos ler a partir do versículo 34. Mateus 24, versículo 34. Aleluia. Os irmãos acharam? Então vamos ler a palavra que diz assim: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém? Vamos sentar. Louvado seja Deus. Deixa a sua Bíblia aberta aí. Graças a Deus. Aleluia. Jesus está falando aqui a respeito do ponto assim principal da nossa fé. Jesus está falando aqui para eles a respeito do verdadeiro motivo de nós estarmos na igreja, de nós termos a fé que temos, de nós termos uma vida cristã voltada para uma dedicação de oração e consagração, de jejum. É claro que tudo isso faz parte de uma vida diferente, né? Uma vida diferente daquela vida normal, né? Isso tem uma certa resignação, isso tem um certo propósito, faz a gente viver diferente da maneira que as demais pessoas vivem, né? Por isso que a gente nunca pode trabalhar com um fator de comparação. Nós nunca podemos fazer o que todo mundo faz. Nós nunca podemos participar da moda, às vezes do momento. Nós nunca podemos falar o que todo mundo fala, porque os nossos planos são diferentes dos planos de todo mundo. E a Bíblia fala que esses nossos planos, eles são mais altos, né? Porque não são nossos. Nós estamos vivendo, ou até mesmo conhecendo, para poder viver os planos que não são nem nossos, mas são os planos de Deus para a nossa vida, né? Nós estamos conhecendo os propósitos que nem são nossos, mas os propósitos de Deus na nossa vida.
Então Jesus ele está falando justamente sobre isso, né? Sobre esse momento, por exemplo, que a igreja do Senhor sabe que a qualquer momento vai acontecer, né? Que é a volta do Senhor Jesus. Essa volta do Senhor Jesus, ela nunca pode ser ensinada pelos pastores, e ela nunca pode ser também pregada no campo missionário, no campo da evangelização, como se ela fosse para um dia distante. Veja que nós estamos já há muitos anos, né, do começo da igreja, né? Mas a igreja, quando a igreja começou, ela já pregava como se a volta do Senhor Jesus fosse para aqueles dias. Não que eles estivessem confundidos, não que eles estivessem errados, não, de forma nenhuma. Eles tinham a revelação da palavra, talvez até mais profunda do que a revelação que nós temos hoje. Mas eles não estavam confundidos e errados. Eles estavam pregando conforme Jesus nos ensinou a pregar. Então, se nós falarmos hoje a respeito da volta de Jesus, independente do tempo que nós estamos vivendo, da época que nós estamos vivendo, nós temos que pregar sempre como ela sendo hoje, como ela sendo agora. Veja que o texto fala, por exemplo, do alerta, né? Já esse texto está sendo falado aqui por Jesus. Jesus está pregando. Jesus, ele sabia que ele estava para ir, e ele também sabia a respeito da sua volta, né? É bem verdade que o texto, e eu quero frisar isso aqui, o texto ele é fiel, como toda a palavra de Deus é fiel, e eu não sei porque às vezes isso traz uma certa dúvida, traz um certo congestionamento, às vezes no pensamento das pessoas. Mas o texto fala que a respeito desse dia, no versículo 36, fala assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Diga assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe. Fala outra vez, fala, ninguém sabe. Mais uma vez, ninguém sabe. Vê se você consegue gravar isso. Depois lá no versículo também, de número 42, fala assim: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Fala assim: portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Então, não faz sentido a gente fazer essa pergunta. Não faz sentido a gente perguntar: então, quando que Jesus vem? Não faz sentido a gente, por exemplo, comprar um livro, porque o título do livro fala o dia que o Senhor virá. Não faz sentido gastar dinheiro à toa. Não faz sentido você fazer uma pesquisa de internet em busca dessa resposta, porque não tem nada mais absoluto do que a palavra de Deus. Não tem nada mais verdadeiro do que a palavra de Deus. É melhor você, né, por exemplo, administrar esse tempo com coisas que são oportunas para esse momento, como, por exemplo, orar um pouquinho mais, jejuar um pouquinho mais, se consagrar um pouquinho mais, porque não há dúvida nisso. Aí, veja bem, vão aparecer pessoas lá, aproveitando esses acontecimentos, que são acontecimentos de ordem profética. Nós estamos hoje vivendo muitas coisas, né, que a Bíblia, por exemplo, há muito tempo vem falando que elas iriam acontecer. Então, o que nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo o fato das profecias. É isso que nós estamos vivendo. Mas não adianta você, por exemplo, ficar escutando essas pessoas que estão querendo, por exemplo, descobrir, sabe, aquilo que a Bíblia não tem revelado. Esses são os falsos profetas que Jesus falou. Jesus falou assim, que muitos viriam
usando o nome dele. Não assim, ele não viria assim chamando Jesus Cristo. Não é isso. A palavra, Jesus está dizendo que muitos viriam usando como se ele estivesse falando, usando o nome dele. Ó, Jesus me falou. Ó, eu tive um sonho, Jesus me contou. Ó, eu tive uma revelação. Olha, eu estava indo para tal lugar e de súbito veio um clarão e Jesus apareceu na minha frente. Então, se você olhar, por exemplo, depois em casa você olha, e lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, você vai ver isso, que o apóstolo Paulo fala assim, a respeito desse assunto, aconteça o que acontecer, o tema está fechado. Ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, ainda que vocês sejam incomodados pelos falsos profetas, ainda que vocês sejam incomodados por anjos, por anjos. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que o diabo ele é capaz de se transformar em anjo de luz. Entendeu? A aparência, né? A aparência dele, ele é capaz de se transformar num anjo, como se fosse um anjo de Deus, né? E lá o apóstolo Paulo também fala assim, né? Na época deles, ele fala assim, vocês não se permitam ser assim, perturbados, ainda que seja por epístolas. As epístolas deles hoje, para nós, são as redes sociais. Então, não deixa isso trazer perturbação na sua vida, mudar o seu ritmo, mudar a sua caminhada em função disso. Por quê? Porque, repita comigo, o dia e hora, ninguém sabe. Então, ninguém é o quê? Alguém chama ninguém? Não tem ninguém sabe, né? Agora, é bem verdade que a palavra de Deus, né, no primeiro versículo que nós falamos aí, ele já fala assim, né, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que tudo isto aconteça. Isto o quê? O que está escrito desde o começo do capítulo, que depois em casa você pode ler, né? Então Jesus vai falar algumas coisas relacionadas, né, alguns acontecimentos, mas esses acontecimentos não são sinais, porque essa vinda do Senhor Jesus, ela não é precedida de sinais, é diferente. Por exemplo, aqui no capítulo 24, você vai encontrar o texto com as duas voltas do Senhor Jesus. Duas voltas, pastor? Duas voltas. A primeira, ele vem para a igreja, fala assim, a primeira, ele vem para a igreja. Fala, a segunda, ele vem com a igreja. Então, porque na segunda a igreja foi na primeira, e na segunda a igreja volta com ele, porque aí ele volta para o socorro de Israel, entendeu? Para a salvação dos judeus, e para todos aqueles que passaram pelo período da grande tribulação. Então esse texto aqui, tem que ter muita cautela, ele é um texto muito parecido com o livro de Apocalipse, porque o livro do Apocalipse, você está lendo ele lá, por exemplo, um assunto, hoje não usa mais isso, mas na literatura antigamente, quando a gente ia escrever uma carta, hoje não, hoje não existe nem palavra, né? Duas letras formam uma palavra, às vezes um sinal, às vezes a pessoa não escreve nada, põe lá uma figurinha, né? E a figurinha já quer dizer tudo o que ela está falando. Mas quando a gente escrevia carta, quando a gente escrevia textos, e a gente estava falando, por exemplo, a respeito de um assunto, aí a gente chegava num ponto que dava margem para a gente abordar algum complemento. Então, o que a gente fazia? A gente abria um parênteses e entrava com o complemento que a gente queria comentar. Terminando o complemento, a gente fechava o parênteses e voltava no assunto onde a gente estava. Então, o Apocalipse, ele é assim, ele está falando de um assunto, aí de repente abre um parênteses, ensina outra coisa, fecha o parênteses e volta lá naquele assunto. Mateus capítulo 24, é exatamente a mesma coisa, ele começa dizendo a respeito de algumas coisas que vão acontecer antes da sua volta. Fala, antes da volta. Não são sinais da volta, são coisas
antes da volta. Antes da volta, entendeu? Por quê? Porque a volta dele, o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que a volta dele será como o ladrão de noite. O ladrão dá sinal que vai entrar em casa? Não dá sinal. Ele fala assim, né? Será como o relâmpago. O relâmpago dá sinal? Não dá sinal. Não dá sinal. Então, veja bem, essa volta não. A segunda vai ser precedida de sinais. Sinais no sol, na lua, nas estrelas, na natureza, nos rios, nas árvores, no ser humano. São diversos sinais que estão registrados lá em Apocalipse. E aqui no capítulo 24 não é diferente. Então, quando ele fala assim, por exemplo, né? Que, por exemplo, você vai encontrar no versículo 7. Então, ele fala assim, ó, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Lá no versículo 6, ele fala de guerras, rumores de guerras. Então, isso são sinais da volta dele? Não, não são sinais da volta. São fatos que vão acontecer antes da volta. Então, antes que Jesus, quando ele estava ensinando lá, nada disso tinha acontecido. Hoje, para nós, fica muito simples, porque a gente já conhece a história. Então, a gente já ouviu falar de guerra. Mas, por exemplo, quando você ouve falar das guerras que nós já sabemos, elas não fazem nem sentido hoje para nós. Por que essas guerras aconteceram? Meu Deus, não faz sentido. Por exemplo, essas coisas que nós estamos vendo hoje com uma humanidade tão evoluída, uma ciência tão evoluída, era para todo mundo estar morando na sua casinha, bonitinho, todo mundo ter saúde, todo mundo estar bem vestidinho, todo mundo sair para trabalhar, voltar do trabalho, todo mundo ter um cuidado social, um cuidado do governo, um cuidado da igreja, um cuidado, era para ser uma coisa assim, né? Um brinco era para ser. Não faz sentido o mundo que a gente conhece. Então, por isso que Jesus está falando, olha, ele fala, a ciência vai se multiplicar, porém, antes que eu volte, por incrível que pareça, vocês vão ouvir falar de guerra, por incrível que pareça. Vocês vão ouvir, vocês vão ver que não vai fazer sentido, mas vocês vão ver que uma nação vai se desentender com uma outra nação por causa de nada, por causa de bobagem. Vocês vão ver que antes que eu venha, por incrível que pareça, com tanta colheita, com um superávit nas coisas, vocês vão ver que vocês vão ouvir falar de fome. Com a ciência desenvolvida, vocês vão ver falar de peste, de praga. Então, isso não são sinais, são acontecimentos. E ele vai falando. Então, no texto que nós lemos, quando ele fala, por exemplo, a respeito, né, destas coisas, ele está falando sobre isso. Porém, quando chega no versículo 15, na minha Bíblia, já abre-se um parênteses, porque vai falar da grande tribulação. Grande tribulação. Por isso que vai invocar o profeta Daniel. Porque o profeta Daniel, ele é o livro do Apocalipse do Velho Testamento. Então, ele é o Apocalipse de Israel. E para nós, o Apocalipse do final da Bíblia, ela serve de inspiração e orientação para a igreja. Então, ele vai falar aqui, ó, do versículo 15 até o versículo de número 28, a respeito da grande tribulação. É outra coisa, é um parênteses que ele abre aí, né? Aí, ó, o versículo 29, ele fala assim, ó, logo em seguida, a tribulação, ele está falando, né? Então, aí vão haver sinais, vão haver prodígios e tudo mais, né? Mas quando ele entra lá no versículo 32, aí ele já vai falar a respeito de uma parábola, a parábola da figueira. Eu não vou entrar nesse conteúdo dessa parábola, mas só para você entender, aqui, ó, ele fechou o parênteses no versículo 31, e ele está retomando aqui. Por quê? Quando ele fala da parábola da figueira, ele está falando uma parábola com respeito a Israel. Então, eu não vou falar sobre isso, mas só para você poder entender. Então, fala assim, ó, aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Vocês não sabem disso? Não é assim que funciona?
Aí ele fala assim no 33, assim também vós, quando virdes estas coisas, que coisas? As coisas que ele fala no capítulo 24 lá, no começo do capítulo 24, quando vocês ouvirem essas coisas, sabeis que está próximo, sabeis que está próximo o verão, está vendo aí? Sabeis que está próximo às portas, ele fala assim, às portas, Então o que ele está dizendo? Ele está comparando Israel com a figueira, ele estava falando assim, a figueira ela fica sem folha, mas aí quando está chegando o verão, ainda está friozinho ainda, mas já começa a aparecer os brotos, e aí, quem conhece a história da figueira, ele vai dizer assim, olha, o verão está chegando, mas ainda está frio, como você sabe que o verão está chegando? Porque as figueiras já estão começando a brotar. Quando as figueiras estão começando a brotar, isso é sinal que o verão está chegando. Então ele está dizendo aqui a mesma coisa, a figueira, ele está se referindo a Israel. Então ele está dizendo assim, quando essa figueira brotar, essa figueira estava morta, ela estava ressequida. Quando ela voltar, então, está próximo às portas, ele fala. E quando que essa figueira Israel, ela brota? Ela brota em 1948, quando é reconhecido o Estado de Israel. Então ali começa uma contagem, aquela data ali ela é importantíssima, mas essa data não nos dá subsídio a encontrarmos a data da volta de Jesus, porque nós não sabemos quantos dias, mas ela é uma data importantíssima, porque a partir daquele momento, já é considerado as portas, as portas já são consideradas, Então eu não vou falar sobre isso aqui a gente pode estudar no outro dia, a respeito das 70 semanas, por exemplo, de Daniel, nós podemos abordar esse assunto aqui, e a gente explicar melhor para a igreja. Mas o que eu quero dizer para vocês é exatamente isso, que ele está falando aqui, a respeito dessa hora que ninguém sabe. E ele vai dizer então, lá no versículo 43, ele vai dizer assim, mas considerai isto, se o pai de família soubesse, a que hora viria o ladrão, ele vigiaria, e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Então o que ele está dizendo assim, se o pai de família soubesse, ele vigiaria na hora. Então por que nós não podemos saber? Porque se nós ficarmos sabendo, a gente vai afrouxar agora, e a gente vai querer vigiar na hora, no dia que Jesus voltar. Então, como isso não vai funcionar, às vezes a pessoa fala assim, mas e se na hora? Jesus está dizendo isso, é por isso que não tem data, pessoal, não fica com, mas o ladrão na cruz, na hora, não fica com essa expectativa boba no seu coração. Se você tem oportunidade de você servir a Deus, se você tem oportunidade de ser batizado, se você tem oportunidade de entregar a sua vida a Jesus, tem que ser agora. Não adianta você ficar esperando a última hora para você tomar, é por isso. Então ele fala assim, se o pai de família soubesse, ele viveria uma vida mais afrouxada, e ele vigiaria na hora que o ladrão viesse, Então ele fala assim, para que isso não aconteça, então é necessário que você viva vigiando. Você não sabe o dia, não sabe a hora, pode ser a qualquer momento. Então você nunca será pego de surpresa. Você nunca vai ser surpreendido. Por quê? Porque a hora que isso acontecer, você vai estar preparado. Olha o 44. Por isso ficai também vós, o quê? Apercebidos. Então não é para vigiar na hora, é para viver apercebidos. Você consegue entender essa diferença? Entre, por exemplo, por que você não vai dormir essa noite? Porque eu vou vigiar aqui essa noite, para ver se alguma coisa aqui vai acontecer. Então você está vigiando. E viver apercebido é viver atento. É viver atento. Para ajudar quem está do seu lado a entender,
fala assim para esse irmão, para essa irmã, fala: você está percebendo? Isso é viver apercebido. Então veja que a palavra de Deus está falando isso. Então ele fala assim, ó: por isso ficai vós apercebidos. Por que apercebido? Por que não dá para eu relaxar? Por que não dá para eu fazer aquilo que eu tenho vontade? Por que não dá para eu dar uma voltinha ainda? Porque, fala assim, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Todo mundo olha a rua antes de atravessar, mas como que você explica uma pessoa atropelada? Todo mundo sai para viajar com vontade de chegar no destino, em estradas que são 2, 3 vias de ida, 2, 3 de volta. Mas como que acontece acidente? Explica para mim. É isso que a palavra não está querendo que aconteça na nossa vida. A palavra está nos conduzindo para que não haja acidente, para que a gente não seja atropelado. E ao invés da gente ficar vigiando, então é para a gente andar apercebido. Apercebido. Amém? Então veja que o Senhor está falando isso. Assim ele falou para Israel. Nós estudamos isso a semana passada todinha. Assim ele falou para Israel na saída do Egito. O que ele disse? Olha, eu vou tirar vocês. Eu vou tirar vocês através de um sacrifício, que é simbolismo do sacrifício de Cristo. Qual era aquele sacrifício? A Páscoa. Então ele falou, através do sacrifício da Páscoa, eu vou tirar vocês daí. O Faraó quer que vocês saiam? Não quer. O Egito quer entregar vocês? Não quer. Então veja bem, mas ele fala assim, mas eu vou tirar. Está vendo, irmão? O mundo vai abrir mão? Não vai abrir mão. O mundo vai facilitar? Não vai facilitar. Mas erga a tua mão direita e diga comigo, mas Jesus vem me buscar. Pode aplaudir ao Senhor e glorificar a Deus. Aleluia. Então Deus fala assim para eles, ó, mas vocês vão participar dessa Páscoa aí, mas vocês precisam estar de lombo cingido, sandália nos pés e cajado. Vamos falar, pessoal, vamos lá. Lombo cingido. Isso. Não é sandália nas mãos, cajado no pé, né? Não vai inverter as coisas, né? Então você veja que Deus está falando assim, ó, vocês façam isso preparados. O que ele estava dizendo assim, ó, não vai ter sinal. Estejam, diga, apercebidos. Isso, apercebidos. Estejam prontos, não vai dar tempo para se trocar. Não vai dar tempo de colocar uma roupa, não vai dar tempo de colocar uma sandália, não vai dar tempo de você pegar o seu cajado, porque os judeus não comiam assim, eles comiam com outras vestes, o cajado ficava na porta somente quando... Mas Deus está falando, não, essa refeição não, essa vai ser diferente, vocês vão comer pronto, porque não vai ter sinal, vai ser um rapto, vai ser de prontidão. Então fala para o irmão, irmão, não vai ter sinal, irmão, não vai ter sinal. Então ele fala isso, né? Ele fala isso, ó, lombo cingido, sandália nos pés e cajado nas mãos. Aqui Jesus faz a mesma coisa, ó. Quando ele termina o versículo 44, falando assim, ó, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Mas apercebido do que será, meu Deus? Então, aí a própria Bíblia vai explicar. A primeira coisa que você precisa ficar apercebido, veja que Jesus, ele vai contar exatamente 3 parábolas. Quantas parábolas? 3 parábolas, né? Lombo cingido, cajado na mão e sandália, eram 3 coisas lá, e agora Jesus vai contar 3 parábolas.
justamente ensinando para a igreja. Lá ensinou para Israel, aqui para a igreja. Então, o que eu preciso ficar percebido? No que eu preciso ficar preparado? A primeira parábola que ele conta, a partir do versículo 45, é a parábola do bom servo e do... Então, você precisa ficar apercebido nisso. Se você quiser ter um encontro com Jesus no dia da volta dele, você tem que começar a praticar essa bondade. Você tem que começar a ser um servo bom. Você tem que ir vencendo a maldade. Você, mesmo que todo mundo esteja andando nesse caminho, mesmo que alguém te faça o mal, você não pode responder com mal. O mundo faz parte da história do mundo, conviver com isso, conviver com a maldade, praticar a maldade, desejar a maldade, mas não faz parte daqueles que vão morar no céu. Pode até fazer parte até da igreja, mas não pensa que todos que estão na igreja vão para o céu. Não pensa. Quem é que vai? Então Jesus está dizendo, ó, esteja preparado. Por quê? Ele fala assim, ó, versículo 48. Mas se aquele servo, então falando para nós, ó, né? Se nós como servos viermos a ser mal e dissermos conosco mesmo, Jesus está demorando muito, eu preciso resolver essa situação, eu preciso dar uma resposta para aquela pessoa à altura, eu preciso fazer alguma coisa diante daquilo que foi feito para mim. E se a gente, versículo 49, e se a gente passar a espancar os nossos companheiros e a comer e beber com os ébreis, se a gente então decidir começar a andar em má companhia, então olha o 50, ó, virá o senhor daquele servo em dia em que não o espera, e em hora em que não sabe, e vai arrebatá-lo? Não vai arrebatá-lo, muito pelo contrário, vai castigá-lo, e vai lançá-lo à sorte com os hipócritas. E aonde é esse lugar? Esse lugar é um lugar de choro e de ranger de dentes. Então, não adianta a gente vigiar o dia, nós temos que estar apercebidos, e nós temos que guardar o nosso coração, guardar o nosso pensamento. O inimigo, ele vai estar trabalhando mais do que nunca nesses últimos dias, para poder, interferir na tua salvação. Ele vai querer, é papel dele, ele existe para isso, para atrapalhar você. Mas se por um lado ele se levanta para obstruir o teu caminho, por outro lado, o Senhor Jesus está abençoando a sua vida. Então nós temos que andar percebido. Então essa é uma das coisas que o Senhor vai colocar aí. Lombo cingido. O que significa isso? Estar lombo cingido, vestido, para nós estarmos revestidos, ou seja, nascidos de... Nós precisamos viver esse novo nascimento. Nós não podemos continuar sendo aquele que nós éramos, nascido da carne. Mas por que você faz isso? Porque eu puxei para meu pai. Mas por que você pensa assim? Porque eu puxei para minha mãe. Nós não podemos mais, nós temos que estar agora revestidos, e nós temos que puxar para Cristo. Aleluia! Nós temos que puxar para Ele. Escuta, mas você não vai responder. Não vou. Mas por que você não vai responder? Porque eu puxo para Cristo. Lembra que Ele foi como ovelha para o matadouro? Lembra? Como ovelha. Não abriu a sua boca. Então, sabe, é isso, lombo cingido, lombo cingido. A segunda parábola que ele vai contar é a parábola das 10 virgens. E o que tem aí nessa parábola das 10 virgens? Que todo mundo estava querendo encontrar o noivo, todo mundo estava querendo, as 10 estavam querendo encontrar o noivo. Mas o que atrapalhou? O que atrapalhou não foi a vontade. Fala assim, você tem vontade de ir para o céu? Fala aí. Não é a vontade que vai nos atrapalhar. O que pode nos atrapalhar? É a falta do Espírito, a falta do Espírito Santo.
Faltou o quê? Faltou lâmpada? Não, lâmpada todas elas tinham. O que é a lâmpada, né? Qual que é o tipo da lâmpada aqui? É a palavra de Deus, Salmo 119, verso 5. Lâmpada para os nossos pés é a tua lâmpada, a palavra. Então, vai faltar palavra. Não, você está cheio da palavra. Você está cheio da igreja. Você está cheio de Deus. Mas você precisa ser cheio do Espírito. Você precisa ter reserva. Você precisa chegar na igreja, dar uns glória, dar um aleluia, e quando terminar o culto, ao invés de estar rouco, falar assim: eu dava mais uns glória e mais uns aleluia, porque ainda tem reserva. Ainda tem reserva. Então ele fala assim: puxa, esteja percebido disso, como é que está a sua reserva? Eu estou sem paciência. Então isso significa que o óleo acabou. Olha, o meu amor. Então quer dizer que o óleo acabou, porque isso é do Espírito Santo. Paciência é fruto do Espírito Santo. Amor é fruto do Espírito Santo. Eu estou muito triste. E é sinal que você baixou da reserva. Porque alegria é fruto do Espírito. Percebe? Fala para o irmão, percebe? Então, sabe, não adianta vigiar e não estar apercebido. Não adianta você estar esperando o dia, mas você estar com o seu coração cheio de maldade. O Espírito Santo, você vem na igreja, mas já vem empurrado, vem amarrado. Por quê? Porque, olha o que a palavra de Deus fala aí. A palavra de Deus fala que quando o noivo chegar, as que tinham, por exemplo, reserva, vão ter um encontro com ele. Mas as que não tinham, então elas vão se atropelar. E quando elas chegarem até a presença do noivo, olha lá, versículo 11. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos... O Senhor, eu preguei aqui esses dias atrás. É claro que a nossa alma, presta atenção no que eu vou te falar. A nossa alma, ela tem um valor incomensurável para Deus. Nós fomos comprados com o sangue de Cristo. Mas não somos nós o resgate. Você não entendeu? A palavra de Deus fala que o Espírito Santo é o penhor. Penhor. O que é o penhor? Então, o Senhor vai vir nos buscar. Por que alguns vão ser levados e outros vão ficar? Porque ele não vai com a cara? Porque não é isso. Ele vem para buscar aqueles que estiverem cheios do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o penhor, não sou eu. Eu fui salvo, eu tenho mais é que ser agradecido. Ele não tem obrigação de me salvar, ele não tem obrigação de te salvar. Nós temos que ser agradecidos. Então veja, quando Jesus vier, ele vem para buscar o que ficou, o que veio, o que ele disse assim: eu rogarei o Pai e ele vos enviará o Espírito. Então ele vem para buscar o Espírito Santo, para que o Espírito Santo não fique aqui no tempo da tribulação, porque enquanto o Espírito Santo estiver aqui, o anticristo não entra, o falso profeta não atua. É necessário resgatar o penhor. Então ele vem para buscar o Espírito Santo, e quando ele levar o Espírito Santo, ele vai levar junto com o Espírito Santo aqueles que estiverem cheios do Espírito. Aleluia, glória a Deus por isso, louvado seja Deus. A terceira parábola que ele vai falar, que nós precisamos estar acautelados, cheio de cautela, é a parábola dos talentos. É a parábola dos talentos. Os talentos, essa palavra talento aí, não são as nossas expertise, não. Esses talentos aí, são as riquezas que Deus entregou para nós. Riqueza, talento aqui, se você for estudar a palavra, você vai ver que isso
era uma medida em forma de dinheiro, talento, dinheiro. E era muito, um talento era 6.000 dias de trabalho. Um talento, 6.000 dias de trabalho. Era muito dinheiro. Então a Bíblia fala que para um ele deu quantos? Olha aí, ó, ele vai falar, ó, para um ele deu, ó, versículo 15, ó, ele deu 5, para o outro ele deu 2, está vendo aí? E para o outro, né, ele vai distribuindo, mas você veja, 5 talentos, veja, era uma riqueza. Então isso aqui ele está falando das riquezas que o Senhor deixou para nós. Então, por exemplo, tudo, o nosso trabalho é uma riqueza, a nossa família é uma riqueza, a igreja é uma grande riqueza, nossa saúde é uma riqueza. Então, Jesus está dizendo assim, ó, não adianta você saber o dia, você tem que estar apercebido na riqueza, porque a riqueza que Ele te entregou, Ele vai pedir a prestação de contas. Então, quando você fala assim, puxa, a minha família não presta, você está desprezando a riqueza de Deus. Quando você fala assim, o meu trabalho é uma porcaria, você está desprezando as riquezas que Deus te deu. Acautelai-vos disso, porque dessa maneira você não chega nem na nuvem, quanto mais no céu. Você precisa ser grato. Você precisa, não é desprezar os talentos, você precisa desenvolver os talentos. Você precisa multiplicar os talentos. Você precisa ser grato a Deus e fazer com que estas coisas, elas venham chegar até a presença de Deus de maneira agradável ao Senhor. Então veja que, quando ele fala, ele está falando, por exemplo, aí a respeito da nossa mordomia, da nossa autoridade. Você tem que ter autoridade na sua saúde. Você não pode jogar sua saúde no lixo. Você tem que ter autoridade com a sua família. Você não pode deixar a sua família, por exemplo, ao léu, a fazer o que todo mundo faz. Você tem que ter autoridade. Você tem que ter autoridade na sua vida profissional. Então ele está dizendo, olha, eu estou te dando isso, mas eu venho buscar uma prestação de contas. E veja que essa autoridade, olha que coisa interessante, ó. Ele dá 5 para um, ele dá 2 para outros, e ele vai fazendo uma distribuição fora de forma, não é padrão. Por quê? Porque, veja bem, a resposta da mordomia não é baseado no padrão da entrega, entendeu? Não importa se ele deu 5, não é porque o 5 é mais do que o 2 é mais do que o 1, não. A entrega está dizendo o quê? É que ele não vai exigir mais do que a gente é capaz. Por que um tem mais do que o outro? Porque um é mais capaz do que o outro, Deus sabe o que faz. E por que nós não podemos ter inveja? Nós não podemos ter inveja por causa disso, porque nós temos que desenvolver a nossa capacitação. A nossa inveja não vai levar em lugar nenhum, Deus não vai dar nada para nós em função da nossa inveja. Deus vai nos conceder baseado na nossa capacitação. Se você se capacitar, Ele te entrega mais. Entendeu? Então veja que é baseado, então ele dá 5 para um, 2 para o outro. Por que ele deu 5 para aquele? Por quê? Porque o que recebeu 2 não teria condição de administrar 5. Quando ele viesse buscar a mordomia, seria injusto da parte dele. Poxa, eu te dei 5, mas eu não era capaz. Ele não vai fazer isso. Então, a entrega, a distribuição, não é efetiva a mordomia no final. Porque a mordomia no final, veja lá, aquele que recebeu 5 falou assim, eu consegui mais 5. E ele chamou esse servo de bom e fiel. Aí o que recebeu 2, falou para ele assim, eu conquistei mais 2. E ele foi recebido como? Como servo bom e fiel também. Recebeu a mesma recompensa. Então veja, não é
pela quantidade de responsabilidade que temos, mas o fator comparativo vai ser na fidelidade da entrega. Eu vou falar de novo, você não entendeu isso, não é baseado naquilo que nós recebemos, porque às vezes você pode falar, Deus não me ama porque Ele me dá pouco. É o que você suporta, querido. É o que você suporta, não adianta te dar mais do que isso, porque você não está preparado. Você vai se embaraçar, você vai se perder, e quando Ele vier para prestar conta, você vai estar todo perdido. Então o que você tem que fazer? Se Ele te deu meio, é porque a sua capacidade é para meio, então desenvolve esse meio. Porque se Ele te deu meio, é porque Ele sabe que você pode desenvolver. Você pode ir para 1, você pode ir para 2, você pode ir para 3, você pode ir para 4, você pode ir para 5. Mas o que Ele espera? Ele espera que quando Ele volte, Ele encontre a sua fidelidade. Então, por que a nossa vida para? Por que a sua vida está parada? Não pode parar. Não, fala para o irmão, você não pode parar. Ainda não é o dia. Ainda não é o dia. Então você veja que a recompensa virá da responsabilidade. E se nós faltarmos com a responsabilidade, olha o que fala o versículo de número 30, né? O 30 não, vamos ler aqui o 27, por exemplo, 27, o 27. 26, para ficar melhor. 26, fala assim, respondeu-lhe, porém, o Senhor, para aquele servo que recebeu lá pouco e enterrou. Então ele fala, ao invés de chamar ele de servo bom e fiel, chamou ele de servo mau e negligente. Sabias que eu ceifo onde não semeei. Ou seja, o que ele está dizendo assim? Você pensou que tudo que você recebeu na vida era para você jogar fora. Você pensou que eu não existia. Você era daquelas pessoas que achava que era sorte. Você era daquelas pessoas que pensava que era azar. Você era daquelas pessoas que desprezava tudo e falava assim, não estou nem aí para isso aí. Você era dessas pessoas. Você não enxergava, nunca me enxergou. Você ia na igreja, mas nunca me viu. Você ia trabalhar, mas você nunca me viu. Você orava, mas você nunca teve um encontro comigo. Você jejuava, mas você nunca sentiu a minha presença. Entendi. Então aí ele fala assim, né? Servo mau. Veja que ele fala aí, né? Servo mau e negligente. Sabias que eu ia vir para buscar a sua prestação de contas. Você sabia disso? Era melhor então que você tivesse entregue o que eu te dei para os outros. E quando eu voltasse, então eu receberia dos outros, multiplicado, com juros, o que é meu. Aí o 28 fala assim, portanto, né? Portanto, eu estou colocando portanto aí, só para dar sentido, né? Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10. Você já prestou atenção? Às vezes a pessoa fala assim, né? Puxa, que injustiça. Aquele que não precisa lá, recebe. Eu que estou precisando. Então, por causa dessas murmurações, vai pular você. A murmuração vai pular você. E o que pulou você vai encontrar o satisfeito. O satisfeito que às vezes está sobrecarregado. Ele fala assim, puxa, eu não tenho mais tempo para nada. Aí a gente chega para ele, escuta, você pode fazer isso para mim? Posso, eu vou dar um jeito, vou me arrumar. Ele está sempre satisfeito. Entendeu? Então é isso que acontece. Então a Bíblia fala assim, né? Porque, versículo 29, todo o que tem se lhe dará. Então presta atenção, você faz a sua medida. De tudo que você tem, mais lhe será dado. Pastor, eu só tenho insatisfação, então pode esperar que vem mais. Pastor, eu só tenho ódio, pode esperar que vem mais. Eu não estou querendo ser simpático com você, eu estou querendo pregar,
pastor, eu estou aqui, ó, passando um tempo difícil, mas eu confio, pode esperar que vem mais bênção sobre a tua vida. Pastor, olha, não está fácil, mas Deus vai enviar a providência do céu. Já está chegando a providência. A palavra não falha, fala assim: passa o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Olha aí o 29, porque a todo o que tem se lhe e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será. Fala misericórdia. Oh, misericórdia. Misericórdia. Mas esse meu carro não presta, você vai ficar sem ele. Olha, esse carro não está bom. Mas Deus vai ter misericórdia, vai providenciar o melhor. Pode aumentar a garagem, porque vem uma 4x4. Olha, você não pegou, hein? Agora não adianta mais, agora passou por você a 4x4. Entendeu? Diga assim, ó: lombo cingido, sandália nos pés, cajado nas mãos. Entendeu? Servo bom, fala assim: eu preciso ser bom. Fala: cheio do Espírito Santo e um bom mordomo de Deus. Você tem que misturar. Você pensa: porque a minha empresa, sua? Porque os meus negócios, seus? Mistura com Deus que você vai melhor. A sua empresa, ela não pode rodar só para ganhar dinheiro. A sua empresa, ela tem que ser um projeto de Deus. Sua casa tem que ser um projeto de Deus. Seu trabalho tem que ser um projeto de Deus. Você não pode ir para o trabalho somente para receber o salário. Você tem que ir para o trabalho para ser uma bênção na mão de Deus. Sabe? Então, se aperceba disso. Que lá no final você vai prestar conta. E aí, veja bem, para a gente poder concluir. Aí pertinho em Mateus. Pega aí comigo aí. Em Mateus não, em João. Vamos lá em João. João capítulo 14. Então fala assim: o dia e hora ninguém sabe. Fala para o irmão do lado: não me pergunta mais isso, hein? Não me pergunta mais isso. Aleluia. Olha que coisa interessante aí. Então ele fala assim, versículo 14, capítulo 14, versículo 16 e o versículo 17. Ele fala assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Ele está falando do Espírito Santo, não é isso, irmão? Então veja que, quando ele está falando aí do Espírito Santo, veja que ele está dizendo, lá nesse capítulo 16, agora vai para o capítulo 16, no capítulo 16 ele fala assim, no versículo 8, presta atenção. Quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo, fala assim, o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém, irmão? Então, veja, que ele está dizendo assim, ele está dizendo assim, não adianta você ficar perguntando para alguém. Por quê? Porque o texto lá, não precisa voltar, deixa que a Sara mostra para você. O texto lá de Mateus, ele é bem claro quando ele fala assim, que ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Muito bem. Então veja bem, quando Deus envia o Espírito Santo, a Bíblia está dizendo assim, quando ele vier,
ele vem com que propósito? Ele vem com o propósito de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. São 3 propósitos do Espírito Santo. O primeiro é esse, o convencimento das pessoas. Por quê? Por quê? Presta atenção. Porque a pessoa, ela precisa ficar apercebida. Porque se ela continuar no pecado, ela não vai ser salva. Se ela, veja bem, não confiar na justiça, ela vai bater lá na porta do juízo. Então, o Espírito Santo, ele precisava vir para poder convencer as pessoas. Então, não vai ter ninguém na volta do Senhor Jesus que não tenha esse convencimento, porque esse não é o papel de pastores, esse é o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo vai ter convencido todos. Agora, nem todos conseguiram, nascer de novo. Nem todos conseguiram receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo só vem quando a pessoa nasce de novo. Então, quando ele vier, a primeira coisa, diga comigo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Versículo 13, segundo propósito da vinda dele, quando ele vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, lá em Mateus fala assim, nem os anjos e ninguém sabe, nem o Filho, só que o Filho vem para convencer o mundo e o Filho vem para guiar as pessoas à verdade. Então, quer uma boa notícia? O Espírito Santo sabe. Aleluia. Diga assim, o Espírito Santo sabe. Como que eu posso afirmar que ele sabe? Olha o que está escrito aí, porque, versículo de número 13, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver, então ele ouviu, antes de vir ele ouviu, e ele vos anunciará as coisas que hão de, e dentre as coisas que hão de vir, qual é a principal que você está esperando? A volta de Jesus. Presta atenção comigo. Quando Israel estava no deserto, quem que guiou Israel? O Espírito. A igreja que está indo para o encontro do Senhor Jesus, está sendo guiada por quem? Pela internet? Esquece da internet. Pastor, eu preciso chegar lá. Então você não está precisando de um vidente. Você não está precisando de um falso profeta. Você está precisando do Espírito. Fala para o irmão, o Espírito Santo sabe. O Espírito Santo sabe. Ele sabe o caminho, ele sabe o dia, ele sabe a hora, ele sabe o momento. O Espírito Santo sabe. Aleluia. Então não precisa haver desespero. A gente só precisa do quê? Nós só precisamos de ter as nossas lâmpadas cheias e de ter reserva. Nós precisamos ter azeite. Nós precisamos ter o Espírito. Pastor, eu estou desanimado. Então, você não pode. Você tem que estar desapercebido. Porque o Espírito Santo, a Bíblia fala que assim como ele guiou, durante o dia ele era uma coluna de nuvem, durante a noite ele era uma coluna de fogo, e ele guiava o povo de Israel, até que eles entraram na terra prometida. O Espírito Santo está guiando a igreja. Você tem que estar afinado com o Espírito Santo. Você tem que estar afinado com o Espírito Santo. Pastor, eu não gosto de dar glória a Deus, então. Porque se você não aprender, tem gente que fala assim, eu não gosto de comer isso, tem que aprender a comer. O outro fala assim, eu acho que não precisa disso, mas ele vai perceber que vai precisar, entendeu?
Então, a mesma coisa é o Espírito Santo. Por quê? Porque olha o que ele está dizendo aí, ó. Olha o que ele está dizendo aí, ó. Ele é o Espírito da verdade. É nele que está a ver. Os outros são profetas falsos, são falsos profetas. Mas ele é o profeta de Deus, ele é o Espírito da verdade. É ele que vos guiará a toda verdade. Porque não, agora ó, presta atenção, não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de. Terceira coisa que ele vem fazer, agora isso aqui é importante, ó. Terceira coisa, ó, você que precisa aprender a dar glória, você que precisa aprender a entrar no ritmo de crente, você precisa ser crente. A terceira coisa que ele vem fazer, ó, ele me glorificará. Quem está falando isso? Jesus. Está dizendo assim, ó, ele, o Espírito Santo, me glorificará. Então, quando uma pessoa dá glória a Deus, não é a pessoa, é o Espírito Santo que está nela. Quando a pessoa levanta a mão e dá um aleluia, um glória, é o Espírito Santo que está nela. Aleluia! Estou fechado para o Espírito Santo. Estou fechado para o Espírito Santo. Eu não gosto da glória. Então, mas você não nasceu crente. Você precisa aprender a ser crente. Porque não pensa que alguém vai entrar no céu assim, ó. Ninguém vai entrar no céu assim. Ninguém vai entrar no céu assim. Ninguém. Nós vamos entrar no céu pulando. Nós vamos entrar no céu glorificando. Nós vamos entrar no céu dando aleluia. Você nunca deu um aleluia tão gostoso como naquele dia você vai dar. Entendeu? Nunca. Então veja que a palavra fala: ele me glorificará, porque há de receber do que é. E o que é dele? O que ele está falando? Ele há de receber o que é meu. Então ele me glorificará. O que ele vai receber? O que o Espírito Santo vai receber que é de Jesus? Você não entendeu? Fala para quem está falando, você é dele, e o Espírito Santo vai receber você, e vai encher você, e vai abençoar você. Sou eu, é você. E o Espírito Santo, quando pegar a gente, vai falar assim: puxa, foi isso que ele comprou então. E vai pegar a gente assim, todo mal acabado, todo desalinhado, com o pneu murcho, roda torta. Mas ele vai fazer, sabe, não somente com que os nossos lábios, mas ele vai fazer com que nós possamos glorificar Deus. Sabe, nós. Você veja, se a gente não der um glória aqui, eu posso pregar a melhor palavra aqui e o Espírito Santo não opera. Essa mistura da palavra pregada com a igreja recebendo e glorificando aquele a quem é de direito, porque eu não sou digno de nenhuma glória. Às vezes eu acabo, pastor, que palavra, eu não sou digno disso não. Nós temos que aplaudir a Ele. Nós temos que glorificar a Ele. Então, quando a palavra é pregada,
e a igreja responde nessa unção, nesse mover profético. Então o Espírito Santo ele se derrama, e quando ele se derrama, então se manifesta esse fogo, e quando manifesta o fogo, sobe o incenso até a presença de Deus, e o nome de Jesus, porque a igreja é de Jesus. Então o céu fala assim: olha a igreja glorificando. Mas a igreja está glorificando quem? Está glorificando o pastor? Está glorificando um anjo? Não, a igreja se subiu, é porque está glorificando Jesus. Aleluia! Jesus, Ele me glorificará. Fica de pé. Porque há de receber do que é meu. Aleluia, e vou-lo há de anunciar. Está vendo aí, irmãos? Então não deixa nada, sabe, perturbar você. Não deixa nada tirar você, por exemplo, do eixo, do ponto. Tem tanta gente falando, tem tanta gente seguidores, querendo seguidores. Fala para quem está do seu lado, fala assim: eu sou seguidor de Cristo. Fala assim: eu sou seguidor dele. O Espírito Santo não vai falar para a gente. Eu já perguntei para ele. Nem adianta perguntar, que ele não vai falar. Mas ele sabe. Ele sabe. Ele sabe. Ele veio com esse propósito, sabe? 2 propósitos, ó. Consolar a igreja e guiar a igreja. Porque ele sabe. Consolar, eu tenho explicado isso. Consolar, sabe, não é pegar igual a gente pega o... Chora não, não. O Espírito Santo Consolador não é esse. O Espírito Santo Consolador consola, suporta. Sabe aquele dia que você não está aguentando? Ele está aí para isso, para ser o seu consolador, para te colocar de pé, para você nunca andar arrastado. Você é um servo de Deus, você nunca deve andar se arrastando, não se arraste. Você tem o Espírito da verdade, você tem o Espírito Santo, Consolador. Nos momentos em que você fala assim: meu Deus, e agora? Eu não sei o que fazer. Ele não vai pegar a sua cabeça, botar no ombro, não. Ele vai pegar na sua mão e vai falar assim para mim: vem comigo porque eu sei. Ele sabe tudo. Ele vai te ajudar em todos os momentos. A Bíblia fala que antes de nós, Ele vai primeiro. Sabe, quem sabe ir daqui para São Paulo? Sabe? Sem GPS? Nossa, como você é bom de estrada. Foram tão poucos que levantaram a mão que parece que eu perguntei Nova York. Mas quem sabe como chegar naquela nuvem? Quem sabe? Porque ele virá nas... Como que nós vamos fazer para chegar lá? Jacó viu essa escada, lembra? Lembra? Jacó viu uma escada de anjo que subia e descia. Onde que está essa escada, hein? Então, é Ele que vai nos mostrar as portas. Lembra do texto? As portas que eu li hoje, lembra? As portas. Onde estarão essas portas? É Ele. O Espírito Santo vai chegar para a gente, vai abraçar a gente, vai dizer assim: vamos. Chegou a hora. Chegou a hora. E nós, sabe, vamos deixar esse corpo e vamos ser levados. O texto fala assim: estarão 2
trabalhando, um será levado e o outro ficará. Estarão dois numa moinha, um será levado e o outro ficará. Sabe o que a palavra de Deus está dizendo? Não está dizendo isso na multidão, não. A palavra de Deus está falando isso para mim e para você. É no reino isso. Nós estaremos trabalhando no reino, nós estaremos moendo no reino, e muitos de nós, mas muitos de nós vão ficar. Sabe? E sabe por quê? Por não estar apercebido. Os dois estarão trabalhando. Os dois estarão na moinha. É isso que a palavra fala. A palavra não fala que vai estar um fazendo e o outro descansando. Não, estarão os dois trabalhando. Estarão os dois na moinha. Mas um subirá e o outro ficará. Sabe o que faltou? Faltou o azeite. Às vezes nós temos trabalho na igreja, às vezes nós temos serviços espirituais, mas às vezes nós estamos sem o Espírito Santo. Não deixa faltar o Espírito Santo, porque o trabalho na igreja não é o fator que vai te levar para o céu. Não. O fator que vai te levar para o céu é o Espírito Santo. Amém? Fecha teus olhos, fecha teus olhos. Como que está o teu coração? Como que está? Nós estamos vivendo, olha, dias tão proféticos, né? Tão importantes, né? Tanta coisa acontecendo que é verdade, isso que está acontecendo são coisas desse momento. Tem tudo a ver com a volta de Jesus. Mas como que você está? Como que você está? Como que está a sua vida? Como que está o seu coração? Como que está a sua fé? Como que está a sua oração, seu jejum, a sua consagração? Como que está? Aleluia. Em que lugar que você está nessa caminhada, nessa jornada? Com você assim orando, continua orando. Eu não vou chamar você aqui para frente, porque o volume de pessoas que estão na igreja, o altar não comportaria esse volume de pessoas. Mas aí mesmo onde você está, nós vamos estender o altar aqui agora até a sua vida. O altar vai chegar aí até você. Aleluia. E com a mão no seu coração, eu gostaria que você apontasse ao Espírito Santo 3 coisas que você entende que você precisa arrumar para que você possa estar mais alinhado com esta palavra da volta de Jesus. 3 coisas. 3 coisas. Diga para ele: Espírito Santo, me ajuda nisto, nisto e nisto, Espírito Santo. Me ajuda. Me ajuda. Aleluia. Confesse a Ele a sua necessidade de ajuda. Talvez você chegou até aqui fazendo tudo sozinho. Talvez você chegou até aqui dando um murro em ponta de faca. Talvez você chegou até aqui colocando em risco a sua fé, colocando em risco a salvação. Mas a palavra de Deus está falando assim: não há sentido em você viver dessa maneira. Não há sentido. É muito importante
que você se organize. É muito importante que você arrume sua vida. É muito importante que você venha se acautelar, se prevenir de qualquer tipo de acidente, de qualquer tipo de situação. O Espírito Santo está me falando aqui a respeito de algumas pessoas que estão andando na linha perigosa, no limite da fé, no limite da salvação. E eu quero dizer para você aqui, para que você possa sair dessa condição, para que você possa mudar aí o que for necessário, para que você possa andar por um caminho mais seguro, por condições mais seguras. Não vale a pena colocar em risco a salvação, não vale a pena. Não se arrisque, não se arrisque, não se arrisque. Então, retome agora, refaça a tua rota. Veja que eu não falei para você que eu estou dizendo para você, não. Estou falando que o Espírito Santo está falando para você. O Espírito Santo. Se o Espírito Santo está falando, é porque existe um provável acidente aí na frente. Então, não queira pagar o preço de tentar sobreviver aos acidentes. Refaça a rota agora. Saia desse lugar perigoso. Saia desse lugar perigoso. Saia agora. Não corra risco na sua fé. E se organize, pontue e faça com que a sua rota seja mais segura. Volta para o caminho. Volta para o caminho. Não, saia da beira do caminho e volta para o caminho. Retome todas as coisas que o Senhor tem colocado aí aos seus cuidados. Faça os cálculos e se organize para isso. Se organize para isso. Se organize para uma vida de bom testemunho. Se organize para uma vida pacífica. Pacífica. Outra coisa que o Espírito Santo está falando aqui ao meu coração: ao excesso. Aqueles que estão vivendo no excesso. Aqueles que estão vivendo sobrecarregados. O Espírito Santo está dizendo aqui para você: elimine esses excessos. Minimize tudo agora. Tudo. Minimize a desordem. Minimize a bagunça. Organize tudo. Minimize as responsabilidades. Distribua mais. Se você está sobrecarregado, você está na zona de perigo. Porque o diabo gosta de trabalhar com pessoas assim para que elas cometam falhas. Para que elas coloquem os pés pelas mãos. Então, não deixa o inimigo armar esse laço e você cair nesse laço. Mas ouça a voz do Espírito Santo. Ouça o que o Espírito Santo está falando à igreja. Minimize agora, organize. Terceira coisa que o Espírito Santo está colocando aqui sobre as nossas vidas, para que nós possamos buscar ainda mais a santificação. A santificação. Mais santidade ao Senhor. Mais santidade ao Senhor. Mais santidade ao Senhor. Mais reverência ao Senhor. Mais respeito para com o Senhor. Mais gratidão ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.
Aleluia. Eu sei que a oração de pé, ela tem também um valor importantíssimo. Mas já faz tempo, o Espírito Santo está falando aqui para mim. Faz tempo que você não dobra o teu joelho para orar. Você só ora de pé, só ora correndo. E o Espírito Santo está sentindo falta de momentos. O Espírito Santo está falando aqui conosco. Aleluia. Mais tempo para Deus. Entrega mais tempo para Deus. Mais tempo para adorar a Deus. Para estar na presença dEle como agora. Ele anda lá mais, ele canta lá mais. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Levante sua mão para o céu. Levante sua mão para o céu. Aleluia. E diga para o Espírito Santo: eu estou de volta, Espírito Santo. Diga para ele: eu estou de volta, Espírito Santo. Estou de volta na oração. Estou de volta na consagração. Eu estou de volta na leitura da palavra. Eu estou de volta numa vida com Deus. Eu estou de volta. Aleluia, aleluia. Começa a glorificar o Senhor Jesus. Começa a glorificar o Senhor Jesus. Aleluia. Como resultado dessa obra do Espírito Santo na sua vida. Se Ele te convenceu de alguma coisa nesta noite, aleluia, então glorifica o nome do Senhor Jesus. Começa a glorificá-lo, começa a exaltá-lo, aleluia. Oh, glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor, glória ao nome do Senhor, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, Santo Deus, poderoso Pai, aleluia, 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 aleluia.